Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento de liderança da função secretário-tesoureiro. Eu sou a Caroline Bonfatti, estou como diretora consultora aqui da Regional São Paulo. Então vamos começar. Por que a equipe precisa de um secretário-tesoureiro? Ela precisa para garantir uma boa experiência dos membros e convidados antes, durante e depois da reunião, para fazer de cada semana um evento único e inesquecível. Isso porque, lembrem-se que a gente se lembra do outro como o outro fez a gente se sentir. Então, se a gente quer que os membros estejam engajados, se sintam pertencentes e, principalmente, se a gente quer que os convidados se tornem membros, é importante que essa experiência seja única, é importante que essa experiência seja muito valiosa. E é por isso que dentro do trio de liderança nós temos uma pessoa representando essa função específica. Não é à toa que as caixinhas que fazem parte do secretário-tesoureiro é a coordenação de anfitriões e a coordenação de eventos. Então é algo bem focado na experiência. Então lembre-se sempre disso. E o que faz o secretário-tesoureiro? Ele é responsável por proporcionar, tanto aos membros quanto aos convidados, a melhor experiência, organizando o ambiente físico ou virtual. Lembrando que hoje, aqui na Regional São Paulo, nós temos tanto as reuniões online quanto as reuniões presenciais. Tá? Então, o secretário-tesoureiro ele fica responsável por cuidar junto com o DC ou com o embaixador do ambiente virtual, que hoje a gente usa a plataforma Zoom, e das reuniões presenciais, checar o espaço, alinhar como que é a estrutura, a infraestrutura do espaço escolhido, o café da manhã e todos os equipamentos. Então, o que o secretário-tesoureiro também faz? Ele organiza e difunde as apresentações principais da equipe, ou seja, aquele rodízio de palestrantes semanal. Tá? O secretário-tesoureiro também é responsável por organizar e informar os processos de admissão e renovação dos membros, sempre em parceria com o comitê de afiliação e, principalmente, administrando os recursos financeiros da equipe, ou seja, o ST é responsável pelo caixinha dos membros, o caixinha da equipe. E aí, quais são as responsabilidades de um ST? Planejar a agenda de palestrante na gestão de 6 meses, engajar a presença e participação dos membros na reunião e nos demais eventos e treinamentos. Então, por exemplo, Speed Networking, os fóruns de membros e os fóruns de negócio que nós temos aqui na Regional e demais treinamentos. A gente também tem o Speed Learning, a gente tem uma série de treinamentos como PSM também, então é muito importante o ST incentivar a participação de todos os membros e, obviamente, também estar presente, né? Gerenciar a caixinha da equipe, conferir e lançar a presença dos convidados e visitantes no BNI Connect. Detalhe, é importante que o ST faça essa gestão, mas é de responsabilidade de cada membro registrar os seus convidados e visitantes. Então, o ST pode auxiliar junto com a mentoria, caso o membro tenha dificuldade de mexer no Connect ou, enfim, algumas dúvidas, mas é de responsabilidade dos membros. O ST faz a gestão pós-reunião para dar um check-in em quem esteve presente. Gerenciar o ingresso de membros e convidados na reunião. Então, principalmente na reunião online, que a gente tem ali, né, todas as questões do Zoom, é importante o ST estar acompanhando quem entrou, quem chegou atrasado, o convidado que está presente, o observador, o visitante, e sempre, se possível, alinhar com o coordenador de anfitriões para que seja avisado os membros também, tá? E conduzir a reunião na ausência do presidente e do VP. E aí uma dica, pessoal, que particularmente eu dou e é sempre muito importante estar alinhado o trio junto com o DC. Alguns trios têm como prática um grupinho de WhatsApp para compartilhar toda semana a apresentação semanal, a pauta da apresentação semanal. Porque aí tanto o presidente quanto o VP e o ST têm acesso, tá? Em alguns grupos é o presidente que fica responsável, em alguns grupos é o VP, tem até grupos que o ST que faz a pauta completa. Isso é uma coisa que é sempre importante estar alinhado entre o trio junto com o DC, tá? Mas é legal que todos tenham acesso, porque se der qualquer problema, todo mundo tem acesso rápido.
Quais são os recursos e as ferramentas? Então, a gente tem a programação de palestrantes, que tem no BNI Connect, e aí a maioria dos STs tem esse controle. A gente tem uma planilha, um documento no offline, que o ST fica responsável por fazer aí todo esse rodízio dos membros, e depois esse rodízio tem que ser publicado no Connect. Tá? Por quê? Porque aí ele vai ser refletido na página do BNI Brasil. Essa é uma forma também de divulgar o membro e o seu negócio. E aí no finalzinho eu vou mostrar um pouquinho como que funciona, como que faz esse registro, tá? A relação de convidados, então também eu vou mostrar no final como que faz esse registro no BNI Connect. A apresentação dos palestrantes, então não só verificar qual é a data da palestra, mas principalmente passar orientações e lembretes para esse membro de quando ele tem que enviar a apresentação principal, e aí cada grupo tem o seu dia da semana, seu período específico, então isso é importante o trio está alinhado e obviamente avisar toda a equipe, tá? Bem como a biografia Games, que o membro que for se apresentar tem que devolver preenchido para que o ST faça essa leitura, tá? E a leitura do perfil Games antes da apresentação é para trazer aí um pouco de senso de pertencimento, para os convidados e os membros conhecerem um pouquinho mais sobre o palestrante do dia. Uma coisa também que é muito importante, o ST tem que checar aí como está a posição das pessoas no traffic. Por quê? O que acontece? Vamos supor que tenha ali a agenda e por qualquer motivo que seja, o palestrante daquela semana, enfim, teve um super imprevisto de saúde ou algo do tipo e não poderá se apresentar. Então, o que o ST tem que fazer? Ele pode trazer uma outra pessoa para substituir. Quem que ganha esse benefício? As primeiras posições do traffic. Então, geralmente, o primeiro, segundo ou terceiro. E aí, o que o ST tem que fazer? Viu ali quem que é a primeira pessoa que está no traffic, convida essa pessoa, que ela ganhe esse benefício. Então, é um plus, um bônus. Ela não perde lugar na fila. Ela tem uma apresentação extra. Vê se ela tem interesse em participar, em apresentar, e aí sim coloca ela no lugar, tá? Então, esse é o esquema de substituição que a gente chama. Mais uma vez, que eu sempre digo, se você tiver qualquer dúvida, sempre procure o DC do seu grupo. A apresentação de esferas de contato, então, alguns grupos aqui da Regional São Paulo têm essa prática e essa premissa de esferas aí com mais de 5, 6 membros, elas têm o benefício de se apresentarem justamente para trazer a força da esfera. Então, também é de responsabilidade do ST incluir essa apresentação de esfera dentro da programação de calendário de apresentações semanais. Registrar, né, as presenças de convidados e visitantes, gerenciar as renovações junto com o time de afiliação e a gestão do caixinha do grupo. A gente tem aqui na Regional São Paulo uma plataforma que chama Plataforma Novo Ingresso, que o ST pode ter acesso, pode fazer a gestão por essa plataforma, que também aí tem alguns benefícios. Caso o ST não queira disponibilizar, por exemplo, uma conta pessoal para fazer a gestão financeira do grupo, tá? E aí, rotinas da função. Então, o secretário tesoureiro, ele tem rotinas semanais e rotinas mensais. E aí, uma dica de ouro, que é óbvio que não é óbvio, organize a sua agenda ST. Você precisa dessa organização para você conseguir fazer essa gestão das rotinas de uma forma muito mais fluida, muito mais prática, tá? Já ouvi falar muitas vezes que a ST tem muitas coisas. Não, não tem. E eu posso falar com propriedade, já fui secretária tesoureiro mais de uma vez no grupo que eu sou membro, e tudo funciona muito bem quando você organiza a sua agenda. Então, trazendo aí um depoimento pessoal de quem já foi da função, eu tirava alguns dias específicos, a reunião que eu sou membro é de quinta-feira, então toda segunda-feira de manhã eu tirava a minha manhã para organizar todas as rotinas da semana do que dizia a respeito à função ST. E informava tanto o trio quanto os membros sobre isso. E tudo fluía muito bem.
tá? Então, é a sua organização que vai facilitar a organização do grupo também. Rotinas semanais antes da reunião. Então, confirmar a agenda de palestrantes de apresentações semanais e a entrega dos materiais necessários. Então, lembrando que tem que checar se o membro enviou a apresentação aí de acordo com a especialidade do membro, então, se não tem nada que desabone. A biografia GAINS e se o PSM está em dia. Lembrando que, se o membro está com o PSM atrasado, ele não pode fazer a apresentação de 7 minutos, tá? Confirmar a agenda de apresentações para as próximas 6 semanas. Então, ST, quando você for organizar o calendário dos 6 meses, já se organize para sempre divulgar no grupo, seja o grupo de WhatsApp, principalmente no calendário de eventos, e aí sempre alinhando com o coordenador de eventos, quais são as próximas apresentações, tá? Das próximas 6 semanas. Porque aí o membro também pode se preparar, trabalhar seus convidados, sua lista aí de participantes e a sua apresentação. Então, esse é o ideal, divulgar o calendário de apresentações dos membros com no mínimo 6 semanas. Confirmar as renovações que acontecerão aí nos 30, 60 e 90 dias, então, lembrando da parceria com a coordenação de afiliação, e preparar os slides de ST. Por que eu coloquei isso? Porque em alguns grupos, cada função, né, cada responsável pela função de VP, ST, coordenador de eventos, coordenador de educação, afiliação, fica responsável por fazer os seus próprios slides e encaminhar para aquela pessoa que vai fazer a compilação da apresentação da pauta semanal geral num dia determinado, tá? Lembrando sempre, aquele lembretezinho, alinhe com trio e alinhe com DC, como que funciona essa prática. Além disso, durante a reunião, o ST faz o anúncio da agenda dos próximos palestrantes, o anúncio do palestrante do dia com a leitura da biografia, do perfil GAINS, e o anúncio dos membros renovantes aí 30, 60 e 90 dias, para que o membro fique atento e possa procurar a afiliação até para antecipar sua renovação e ganhar aquele descontinho, aquele benefício. Após a reunião, o ST faz a validação dos convidados e visitantes no BNI Connect. Sugestão é que isso aconteça logo depois da reunião. A gente sabe que na reunião presencial tem uma dinâmica um pouquinho diferente, então, obviamente, você vai fazer ali mais para o final do dia, né? Porque a gente tira geralmente amanhã para focar no networking presencial, mas no online possibilita que, assim que terminar a reunião, você já faça. Uma dica importante, alinhe isso com o seu VP, tá? O VP que faz par com você, porque o seu registro vai impactar também no fechamento do Palms dele, tá? Dele ou dela. Então, é muito legal que vocês tenham essa sintonia, né? Porque lembro sempre que o BNI é uma engrenagem. Então, cada um de nós tem aqui uma funçãozinha que é muito importante, que é de responsabilidade e que pode impactar no outro. Rotinas mensais. Então, agendar, lembrar e participar das reuniões de sucesso mensais da equipe. Então, se sua equipe não faz reunião mensal, inclua isso num calendário aí semestral, porque é de suma importância fazer para que o trio e os coordenadores tenham uma reunião de sucesso, tá? Então, tenham isso alinhado, tenham isso no calendário, mandem invite para que ninguém esqueça, e é legal, e é de função que o ST lembre a todos, o trio, os coordenadores, mais uma vez, sempre alinhado com o seu DC. Acompanhar a conclusão da mentoria para incluir na lista de palestrantes. Então, o novo membro entrou, fez o processo aí de mentoria das 8 semanas, finalizou, aí sim ele entra no rodízio, no calendário de apresentações, tá? E acompanhar com a afiliação se os processos de renovação estão sendo desenrolados. E aí também tem a gestão dos pagamentos do caixinha da equipe. Então, cada equipe tem a sua forma de fazer essa gestão. Então, tem equipes que têm ali a praxe de pagamento semanal, tem outros que têm o pagamento mensal, que inclui não só um caixinha
para o grupo que fica responsável aí para as atividades da equipe, materiais impressos, prêmios, benefícios, enfim, às vezes até, né, happy hour ou algo do tipo, e a infraestrutura do espaço físico onde as reuniões acontecem, tá? O ST também fica responsável por solicitar os crachás, pins, kits de boas-vindas e demais materiais oficiais à logística do BNI. Eu até deixei aqui o e-mail porque muitas pessoas confundem. Ah, eu tenho que mandar para o suporte, é para a logística? Não, suporte são dúvidas técnicas, tá? Para solicitar os materiais, o ST manda e-mail para logística, tá? Ao tomar posse, também checar todos os materiais da equipe. Então, alguns grupos têm aí uma mala com todos os materiais, e aí precisa ver quem é o responsável, se é você mesmo, se fica no espaço ou não. Mas geralmente os grupos, por ter a reunião presencial, têm ali a sua malinha, a sua caixinha. O Oscar, banner, fichas de entrevista, kits de boas-vindas, os prismas, né, que a gente deixa nas mesas. Então, é de função do ST organizar tudo isso e cuidar disso como se fosse seu, né? E uma outra coisa que é muito importante é a transparência ao reportar o fluxo do caixa da equipe. Particularmente, eu tinha essa prática quando eu era ST e eu recomendo isso para o grupo que eu sou DC, de constantemente, pelo menos uma vez por mês, divulgar ali no momento da reunião interna como que está o caixa do grupo. Quanto que entrou, quanto que saiu, aonde foi investido aquele valor. Essa transparência é fundamental, porque você vai estar gerenciando o dinheiro dos membros, né, de uma certa forma. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado, né, para que não haja nenhum tipo de problema. E agora a gente chegou na parte mais prática, que é o Connect, tá? Então, o que o ST precisa fazer, que ele precisa mexer no Connect? Então, para inserir palestrantes no Connect. Então, depois que ele montou o calendário, né, que você montou o calendário de apresentação, seja no Excel ou no formulário em Word que o BNI fornece, você fez essa gestão, você montou tudo certinho, aí você insere no Connect, tá bom? Então, você vai em operações, grupos, gerenciamento da reunião e visualizar e editar palestrantes. Então, tem aí o passo 1, 2, 3 e 4. Para confirmar os convidados, então, depois da reunião, você fez ali o seu controle, vai dar o check-in nos convidados que estiveram presentes. Então, operações, grupo, gerenciar convidados e gerenciar visitantes e marcar presença. Aí você também vai aqui, né, uma visão mais ampla, e aí você vai para essa segunda tela, que aí no caso você vai clicar em marcar presença e aí você vai dar o check-in, tá? Por isso que, deixa eu só voltar aqui, porque que é importante frisar e recomendar e lembrar os membros que eles têm que registrar, para justamente você só ir dar o check-in. Senão você vai ter que fazer o cadastro de cada convidado visitante que esteve presente. Não faz sentido, né? Então, o BNI trata muito a autorresponsabilidade, a autogestão. Então, é importante que você também, né, incentive isso. Relatório de renovações, que é aquele acompanhamento que você faz junto com o comitê de afiliação. Então, relatório, grupos, você gera e você já consegue saber aí o relatório geral de como que está o status, tá? Última dica muito preciosa, esteja muito alinhado com o seu trio. Recomendo, inclusive, que vocês três tenham aí reuniões rápidas, semanais, para que vocês tenham sempre aí total controle, total consciência, ciência de como está a gestão aí de cada coordenação que diz respeito a cada um de vocês, para sempre trazer o melhor para o grupo, que eu sei que vocês estão assumindo, e eu desejo uma excelente gestão para todos vocês e estou super à disposição para quem precisar e quiser tirar dúvidas. Obrigada.